Olá, sombrios! Tudo bem? Antes de começar o vídeo, já peço a vocês que deixem seu like, se inscreva e compartilhe o vídeo. É um gesto simples para vocês, porém muito importante para mim. Gosta do nosso conteúdo e deseja ajudar o canal a crescer? Clica no botão de valeu e contribua com o que seu coração desejar. Ou seja membro, faça parte do clube de canais. Veja qual categoria é mais confortável para você. Sem mais prosa, vamos para o vídeo. A tensão na mata era palpável. O ar pesado carregava um presságio sombrio, como se a própria mata soubesse do massacre iminente. O farfalhar das folhas denunciava o movimento do cani, aproximando-se com uma calma predatória. Então um rosnado gutural rompeu o silêncio, reverberando entre as árvores, como se viesse das profundezas da escuridão. As lanternas dos policiais antes constantes vacilaram, lançando sombras que se moviam como seres vivos ao redor deles. O cheiro metálico de sangue pairava no ar, tornando-o quase sufocante, e a noite pareceu de repente muito mais fria do que antes. Davi, com o coração acelerado, sentiu a impotência ao dominar. Sabia que as armas que traziam nada significavam contra o monstro que estavam enfrentando. Ele ouviu os gritos abafados dos policiais, o soluçar desesperado das mulheres e os tiros que ecoavam pela mata, mas ele sabia que era inútil. O cani não era uma criatura comum, era algo saído dos pesadelos mais profundos. A criatura surgiu das sombras com uma velocidade brutal, suas garras afiadas reluzindo sob a luz oscilante das lanternas. Um caos indescritível tomou conta do local. Os policiais gritavam, correndo em várias direções, alguns derrubando equipamentos na tentativa desesperada de fugir. O cani, com sua fúria implacável, atacava sem piedade. Suas garras cortavam o ar, e em seguida encontravam carne e ossos, espalhando sangue e gritos de dor. Marcos e Almeida, em uma tentativa quase desesperada, ergueram barreiras improvisadas de equipamentos na frente de Fernanda e Sofia, que mal conseguiam conter o choro. Eles sabiam, contudo, que essas barreiras não seriam suficientes para parar o monstro. A força do cani era inigualável, uma mistura de brutalidade e malícia. Ele se movia com uma precisão fria, derrubando homens com facilidade e arremessando alguns para o fundo da mata com golpes brutais. O desespero se espalhou como uma praga, o som de gritos se misturando aos tiros desordenados e ao som dos corpos caindo. A cena era de pura carnificina. Davi, com as mãos trêmulas, tentou se manter firme, mas a visão do cani se movendo através da noite, tão rápido e tão letal, o fez sentir-se pequeno e vulnerável. Então, do fundo da mata, um uivo ecoou, cortando a escuridão com uma lâmina afiada. O som profundo e cheio de poder fez o cani parar por um instante, suas orelhas se erguendo atento. O uivo reverberou entre as árvores, fazendo com que até os gritos cessassem momentaneamente. Davi e os outros, presos na tempestade de caos, perceberam que algo maior estava por vir. Daniel, em sua forma lupina, avançava pela mata, com uma velocidade e precisão sobrenatural. Seus músculos poderosos o impulsionavam com agilidade, enquanto seus sentidos captavam cada detalhe ao redor. O cheiro do sangue fresco, os gritos abafados de desespero e o som da luta alcançaram seus ouvidos como um chamado urgente. Ele sabia que o tempo era curto e cada segundo que passava significava mais vidas em risco. Era a primeira vez que ele tomava essa forma para proteger pessoas diretamente, e a responsabilidade pesava sobre seus ombros.
Ao se aproximar da clareira onde o massacre acontecia, o cenário era aterrorizante. Corpos espalhados, sangue manchando o solo, e os poucos sobreviventes estavam apavorados, completamente dominados pelo medo. O cani, com sua presença ameaçadora e voraz, parecia ser o prenúncio da morte. Sem hesitar, Daniel saltou para o centro da cena, suas patas tocando o chão com um impacto que fez todos ao redor recuarem. Seus olhos brilhavam com um tom prateado feroz, e suas garras reluziam na fraca luz das lanternas, parecendo afiadas o suficiente para cortar o próprio ar. Os peritos e policiais restantes, já à beira do colapso emocional, ficaram ainda mais desesperados. Agora diante deles não havia apenas uma criatura de lenda, mas duas. Os contos e causos antigos que ouviam quando criança sobre lobisomens e bestas selvagens haviam se tornado uma realidade terrível diante de seus olhos. O rugido de Daniel ecoou pela mata, uma explosão de força brutal e desafio. Era um som que não se ouvia de um ser humano, mas de algo muito mais antigo e poderoso. O uivo reverberou pelas árvores, fazendo as folhas tremerem e o vento parecer se intensificar. Por um breve momento, até o cani hesitou. A criatura, envolta em sua própria selvageria, reconheceu a força daquele que estava à sua frente. Daniel, em sua forma híbrida, não era uma simples presa ou inimigo comum. Era um igual, talvez até superior em determinação e propósito. Os olhos do cani brilharam com uma mistura de fúria e cautela. Pela primeira vez naquela noite, a criatura parecia ter encontrado algo que não podia subestimar. A respiração pesada de ambos enchia o ar, e o som do vento assobiando pelas árvores era o único que acompanhava a tensão crescente. Daniel e o cani se encaravam no meio da clareira, cada um simbolizando uma força primal e incontrolável. O rosnado profundo do cani reverberou pela floresta, enquanto ele exibia suas presas afiadas, uma ameaça de pura ferocidade. Em contraste, Daniel, embora imenso em sua forma lupina, mantinha uma calma assustadora, seus olhos prateados fixos no inimigo, como se estivesse medindo cada movimento, cada respiração do oponente. Então, como dois trovões colidindo no céu, ambos avançaram com um rugido que fez a mata estremecer. O impacto foi brutal. Suas garras afiadas se chocaram no ar, produzindo um som metálico como lâminas colidindo. Dentes rangendo, músculos tensionados e o cheiro de podre e sangue misturado com o ar frio da noite. O cani atacava com fúria cega, buscando rasgar e destruir a qualquer custo, enquanto Daniel, movido por uma determinação silenciosa, bloqueava os golpes, respondendo com contra-ataques rápidos e precisos. A batalha entre os dois era impressionante, e aqueles que ainda estavam vivos, testemunhas silenciosas da cena, mal conseguiam acreditar no que estavam vendo. As lendas que tinham ouvido desde a infância ganhavam vida diante de seus olhos. Pensando rápido, Davi fez sinal para Marcos, que entendeu imediatamente o que deveria fazer. Enquanto todos estavam atônitos com o confronto entre as duas feras, Marcos reuniu os sobreviventes e, com gestos rápidos e discretos, começou a guiá-los pela trilha que levava de volta à Vila Bacurau. "Vamos, sigam-me, não parem por nada", sussurrava Marcos, puxando Fernando e Sofia pela mão e incentivando os outros a se moverem. O grupo, em pânico, mal conseguia seguir a trilha estreita, mas o instinto de sobrevivência os impelia a continuar. O barulho da luta ficava para trás. Davi, no entanto, não seguiu com eles. Escondido atrás de uma árvore, ele observava o confronto com fascinação. Seu coração batia acelerado, mas seus olhos não conseguiam desviar do espetáculo aterrorizante que se desenrolava diante dele. Ele deveria fugir, sabia disso,
Mas algo naquelas criaturas despertava uma curiosidade mórbida. Será que essas coisas são de verdade? Ele se perguntava. O que o manteve imóvel, observando cada golpe e cada movimento como se estivesse hipnotizado. No centro da clareira, o som das garras se chocando ecoavam como trovões distantes. Daniel, apesar de sua postura mais controlada, começou a sentir o peso da luta. O cani era uma força da natureza feroz e implacável, com uma sede de sangue que parecia interminável. No entanto, Daniel tinha algo que o cani não tinha: propósito. Ele não lutava apenas pela sobrevivência, mas para proteger aqueles que amava e os inocentes que ainda estavam em perigo. A luta se intensificava e a clareira parecia um campo de destruição. As árvores eram atingidas pelos corpos das feras em combate. Folhas e galhos caíam ao chão, e o cheiro de terra revirada e sangue pairava no ar. Daniel, aproveitando o momento de hesitação do cani, saltou para trás e, em um movimento ágil, desferiu um golpe com suas garras, abrindo um corte profundo no flanco da besta. O cani soltou um urro de dor, mas isso só parecia aumentar sua fúria. De sua posição oculta, Davi mal conseguia respirar, seus olhos arregalados e o coração martelando no peito. Ele queria acreditar que era um pesadelo, mas sabia que era real, e mesmo assim algo dentro dele o impedia de fugir. A luta entre Daniel e o cani atingiu seu ápice, uma batalha épica entre duas forças titânicas, cada golpe reverberando pela mata, como o eco de uma guerra ancestral. Daniel, apesar de seus ferimentos, movia-se com agilidade sobrenatural, esquivando-se dos ataques brutais da criatura infernal. Suas garras encontravam o alvo com precisão, rasgando a carne do cani, e a terra úmida sob eles se tingia de sangue, um vermelho vivo que escorria e se misturava com a umidade da noite. O cani, no entanto, não desistia. Sua força parecia inesgotável, movida por uma fúria diabólica que o fazia continuar, mesmo quando seus ferimentos eram letais. Cada vez que Daniel o derrubava, a besta se levantava com mais raiva, lançando-se contra ele com uma ferocidade insana. Era como se o próprio inferno tivesse liberado aquela criatura, cuja única missão era destruir. Daniel sentiu suas forças começarem a diminuir. A energia do cani parecia provir de um mal perverso, algo além da compreensão, e cada golpe que ele desferia contra o monstro drenava um pouco mais de sua própria vitalidade. No entanto, algo mais profundo o impulsionava, uma força que vinha de dentro. Ele não lutava apenas por sua sobrevivência, mas pela proteção de todos que ele amava, especialmente de Elisa, e pela harmonia daquela cidade e da mata. A lembrança da entidade que o ajudara, com suas palavras enigmáticas sobre equilíbrio, ressoava em sua mente. Para trazer paz, Vosmecê terá que derramar sangue maldito e equilibrar a balança entre luz e escuridão. Era como se Daniel estivesse destinado a estar ali, enfrentando aquela criatura para cumprir o papel que lhe fora atribuído. Davi e agora Marcos, escondidos atrás da árvore, observavam tudo com olhos arregalados. Ele estava completamente dividido entre o horror absoluto do que via e um fascínio primitivo, como se estivesse testemunhando algo muito além da compreensão humana. Ao seu lado, Marcos, normalmente calmo, estava imóvel, sem conseguir desviar o olhar. Era um espetáculo aterrador de destruição e poder. Os dois titãs se atacavam, cada golpe destruindo o ambiente ao redor. Árvores eram derrubadas como se fossem brinquedos, e o chão parecia tremer sob o impacto dos corpos das feras. Daniel, com suas garras e dentes, dilacerava o cani, sacudindo a cabeça e arrancando pedaços de carne e pelo da criatura com uma força brutal. A cada golpe, o cani era arremessado contra as árvores que caíam sob o impacto,
Mas mesmo assim, o Cani sempre levantava, seus olhos irradiando pura raiva, como se não houvesse fim para sua resistência. Ele saltava sobre Daniel com uma força descomunal, cravando suas garras no dorso dele, rasgando sua pele lupina. O sangue de Daniel escorria, mas ele não desistia. Em um movimento desesperado, Daniel usou os troncos quebrados ao seu redor como armas, lançando-se contra as árvores destruídas para empalar o Cani nos destroços, tentando arrancá-lo de cima dele. O som dos troncos se quebrando e dos gritos de fúria das criaturas preenchiam o ar, enquanto o cenário ao redor dele se transformava em um campo de ruínas. A luta parecia interminável. Cada segundo uma batalha pela sobrevivência e pelo equilíbrio entre o bem e o mal. O peso do destino de todos os que estavam na cidade de Venturosa parecia repousar sobre os ombros de Daniel. Mesmo enquanto seu corpo era dilacerado, seus pensamentos voltavam a Elisa. Ele sabia que se caísse ali, o Cani não pararia até que tudo e todos que ele amava fossem destruídos. E então, em um momento de clareza, ele sentiu algo despertar dentro de si. Uma força, uma conexão com a terra, com a mata e com o espírito que o guiara. Era como se o próprio universo o estivesse chamando para cumprir seu papel e trazer equilíbrio. Com um rugido que parecia ecoar desde as profundezas da terra, ele se levantou, mais determinado do que nunca, pronto para encerrar a luta de uma vez por todas. Daniel estava ferido e sangrava muito, mas o Cani estava em pior estado. No entanto, uma fúria insana o impulsionava a continuar atacando. Em um último golpe desesperado, Daniel derrubou o Cani, que caiu pesadamente no chão, e o prendeu com suas garras afiadas. Um silêncio pesado se espalhou pela mata, e apenas a respiração ofegante de ambos quebrava a quietude. O cheiro de sangue pairava no ar, misturado com a umidade da terra e das árvores destruídas. Daniel, com um rosnado profundo, encarava a criatura, caída sob suas garras. Seus olhos brilhavam com uma fúria primal, mas havia algo mais neles, um aviso. Ele oferecia ao Cani uma chance, uma oportunidade de fugir, de sair daquela mata e de Venturosa, antes que o confronto fosse fatal. O Cani, por sua vez, ficou inerte, seu corpo exausto e marcado pela batalha. Ele sabia que as dores que sentia eram o preço por sua fúria insana, e se continuasse, seria sua morte. Por um momento as duas criaturas se encararam, como se compartilhassem uma compreensão silenciosa. Daniel também estava exausto. Seu corpo doía com os ferimentos da batalha. Mas ao contrário do Cani, seus ferimentos começaram a cicatrizar, uma característica de sua natureza lupina. Ele sentiu suas forças retornando lentamente, enquanto o Cani, por outro lado, percebia que sua derrota era iminente. Com um último olhar de ódio e uma promessa silenciosa de vingança, o Cani se desvencilhou das garras de Daniel, arrastando-se para longe, desaparecendo nas sombras da mata. Suas forças estavam quase esgotadas, mas sua vontade de vingança permanecia intacta. Ele sabia que precisaria de tempo para se recuperar, mas já planejava seu retorno, determinado a se vingar. Daniel ficou em pé por um momento, observando as sombras engolirem o Cani. Ele sabia que aquela vitória era temporária. A criatura poderia voltar, e com ela novos horrores. Outras noites trariam novas batalhas, e outras forças sobrenaturais poderiam surgir. A luta estava longe de terminar, mas por agora ele havia cumprido seu papel. Mesmo com seus ferimentos se curando, a batalha contra o Cani do inferno cobrava seu preço. Daniel estava exausto, quase sem forças. Cada músculo do seu corpo gritava de cansaço, e ele sabia que logo voltaria à forma humana. Lutando contra a fadiga, ele se levantou lentamente,
e com passos pesados entrou na escuridão da mata. Antes de desaparecer por completo, virou-se para encarar os 2 homens atrás da árvore, Davi e Marcos, com uma profundidade em seus olhos que parecia sondar a alma deles, como se pudesse enxergar seus interiores. Em silêncio, Daniel virou-se novamente e sumiu na escuridão, sentindo sua forma humana começar a retornar. Davi soltou um suspiro profundo, como se tivesse prendido a respiração o tempo todo, e sussurrou baixinho, quase como uma oração: "Obrigado." Enquanto caminhava de volta pela mata, Daniel tropeçava algumas vezes, sentindo as dores internas que o debilitavam. Seu corpo já começava a voltar à forma humana, mas ainda estava distante de casa. O cansaço era profundo, como se cada parte dele estivesse prestes a ceder. Enquanto isso, Elisa, aflita, não conseguia ficar mais em casa. Ela havia passado a noite acordada, olhando pela janela, à espera de qualquer sinal do retorno de Daniel. Quando o céu começou a clarear com os primeiros raios de sol, ela não aguentou mais. Abriu os portões e, sem pensar muito, caminhou até a beira da mata, chamando por ele. "Daniel! Daniel!" Sua voz ecoava pela mata. Ela avançava com os ouvidos atentos a cada som e o coração apertado de ansiedade. Quando já estava mais para dentro da mata, ouviu uma voz rouca chamá-la. "Menina!" Ela se virou rápido e avistou um homem velho, de roupas brancas, segurando as roupas de Daniel. Ele se locomovia com a ajuda de um cajado e, com um semblante calmo, aproximou-se, estendendo as roupas para ela. "Tome, menina. O menino Daniel vai precisar dessas roupas. Ele está mais à frente, mas não se assuste com o estado dele. Ele vai ficar bem, só precisa descansar." Elisa pegou as roupas, surpresa com a aparição súbita. Olhou na direção apontada pelo velho, e quando voltou a atenção para ele, ele já havia desaparecido, como se nunca tivesse estado ali. Sem perder mais tempo, correu na direção indicada, e ao chegar encontrou Daniel caído ao lado de uma árvore, misturado às folhas secas do chão da mata. Ela correu até ele, o coração batendo acelerado, e começou a retirar as folhas que cobriam seu corpo. Notou os hematomas espalhados por sua pele e os cortes diversos, e alguns profundos, porém não sangravam. Preocupada, ela o sacudiu suavemente. "Daniel, Daniel, acorda, por favor." Ele abriu os olhos devagar, e quando a reconheceu, levantou-se rápido, apesar da dor que ainda sentia. "O que está fazendo aqui? Eu disse para ficar em casa e esperar." Mas ele não conseguiu terminar a frase, pois Elisa o abraçou com força, as lágrimas escorrendo pelo rosto. "Eu estava preocupada. Não aguentava mais ficar em casa esperando você voltar. Estou aliviada que está vivo," disse ela com a voz embargada. Daniel, sentindo o calor daquele abraço, a envolveu em seus braços, sentindo as forças renovarem-se aos poucos. Aquela demonstração de carinho e preocupação fazia tudo valer a pena. Ele apertou Elisa um pouco mais contra si, permitindo-se por um momento desfrutar daquele conforto. Após um curto tempo em silêncio, Daniel perguntou ainda intrigado: "Como me achou?" Elisa se afastou um pouco, pegando as roupas que ele precisava e entregando-as. "Um senhor que estava na mata me entregou suas roupas e disse onde você estava." Daniel franziu as sobrancelhas, claramente curioso. Ele se vestia de branco, segurava um cajado e tinha um cachimbo na mão. Elisa, surpresa, confirmou: "Sim, você o conhece? Eu nunca o vi por aqui." Um sorriso se formou no rosto de Daniel. Era como se ele tivesse acabado de perceber que, mesmo nas piores situações, não estava sozinho. "Ele é um velho amigo, que tem me protegido desde que eu era mais jovem." Daniel sentia gratidão. Assim que se recuperasse, compraria um rolo de fumo e deixaria na mata como forma de agradecimento
ao misterioso protetor. Elisa, ainda intrigada, depois de entregar as roupas para ele, em um gesto de respeito se virou de costas, para dar-lhe privacidade enquanto ele se vestia. Vou querer saber a história dele, porque nunca vi um velhinho desaparecer tão rápido na mata quanto ele. Comentou com uma pitada de humor. Daniel não conteve a gargalhada. A forma leve como Elisa lidava com tudo era um bálsamo para a alma dele. Depois de terminar de se vestir, ele ficou de frente para ela, ainda sorrindo, mas seu tom agora era sério e preocupado. Obrigado por se preocupar comigo e por se arriscar vindo até aqui me procurar. Mas, por favor, não faça mais isso. Um cani é tão perigoso na forma humana quanto na forma de besta. Daniel deu a mão a Elisa e juntos começaram o trajeto de volta para casa. No caminho, Elisa ia apanhando algumas galhas de carqueja, despertando o olhar questionador de Daniel. Ela sorriu e explicou. Dona Ivete acorda cedo para abrir a garagem para o marido sair com o carro. Você já percebeu que ela fala demais, né? Então, quero ter um motivo para estar saindo da mata com você a essa hora. Daniel riu alto, apreciando a astúcia de Elisa. Ah, Dona Ivete, não existe um bom sem defeitos, não é? Ela é uma ótima pessoa, mas fala pelos cotovelos, sobre o que viu, o que não viu e até o que só ouviu dizer. Mas gosto dela. Gosto do jeito carinhoso como ela te trata. Elisa, se equilibrando nos galhos e pedregulhos, passou o braço ao redor do dele, firmando-se para não tropeçar, e perguntou com um leve sorriso. E qual o seu defeito, senhor Freitas, se é que tem algum? Daniel a ajudou a sair da mata, refletindo por um momento antes de responder. Acho que meu maior defeito é ser o que sou. Elisa parou, encarando-o com um olhar suave e decidido. Então você não tem defeitos. Se conseguiu ajudar alguém ontem à noite, seu defeito é na verdade uma dádiva. Ela limpou a sola dos pés descalços no chão de cimento, enquanto Daniel a observava. Cada movimento dela o encantava mais. Ele percebeu naquele instante que Venturosa tinha ganhado mais um morador permanente. Daquela cidade, ele só sairia morto, e a mulher simples à sua frente seria sua esposa. Os peritos estavam atônitos e traumatizados com o ocorrido na noite passada. Para cientistas como eles, que apenas acreditavam em fatos, aquelas duas feras mitológicas desmantelaram todas as suas crenças e teorias. Ouvir histórias antigas era uma coisa, ver a criatura folclórica diante de seus olhos era outra completamente diferente. Aquele evento mudaria a vida de todos ali para sempre. Davi e Marcos estavam sentados em uma árvore caída, uma das muitas derrubadas durante a luta das feras. Depois de um silêncio tenso, Marcos quebrou o gelo. Eu estou viajando ou a outra fera cinza nos defendeu? Davi respirou profundamente, considerando a pergunta de Marcos. Você não está viajando, policial. A fera cinza realmente nos defendeu. Sempre ouvi histórias sobre essas criaturas desde criança, mas nunca ouvi falar de uma que defendesse pessoas. Aquilo foi inesperado. Bom detetive, há uma primeira vez para tudo. Seja quem for que virou a fera cinza, sou muito grato por estar vivo. Agora preciso ver o estado dos meus colegas. Há mais corpos para serem retirados da mata e mais perícias a serem realizadas. Marcos se levantou e se afastou, enquanto Davi ficou pensando nas palavras do amigo. Ele se perguntava, quem eram as duas feras na forma humana? Daniel tomou um longo banho quente, sentindo a água relaxante escorrendo por seu corpo, enquanto Elisa preparava o café da manhã. Ao sair do banheiro, o aroma de café fresco o envolveu como um abraço materno. Ele caminhou até a cozinha e viu Elisa colocando na mesa um cuscuz quentinho com carne seca. Ela sorriu para ele, o convidando para sentar. E então, conseguiu chegar a tempo de ajudar alguém
perguntou ela enquanto o servia. Daniel olhou para ela e respondeu: Bem, a maior parte sim, mas o cani já havia atacado e matado alguns policiais. Elisa sentou-se de frente para ele e disse com um tom de preocupação: A maioria é um bom número. Que sorte a deles que você está aqui em Venturosa. Senão não sei o que seria de nós. Daniel sorriu, mas no fundo sentiu uma profunda tristeza pelos policiais mortos. Ele se lembrava do estado dos corpos e imaginava a dor das famílias ao receber a notícia das perdas. Também se preocupava com o psicológico dos peritos, que haviam presenciado o confronto da noite passada, e a represália do cani, que com certeza seria devastadora.